Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Oba, estamos no ar aqui Sem Limites comigo, Marcos Savoy, através da Web TV São Caetano para todo o mundo. Nossa cidade é o canal. Tudo bem com você? Obrigado aí a você que está chegando agora ou a você que acompanha a nossa programação. Hoje um programa especialíssimo, já divulgado nas redes sociais, esse programa que tinha um convidado. Agora nós temos 2 convidados, ou seja, maior prestígio ainda. Já pensou, rapaz? A pessoa perder tempo para vir nessa bagaça, bicho? É uma coisa inimaginável. Lembrando aqui a equipe que tem nossa produção aqui a cargo de Alexandre Poleto, o Ale Poleto. Também temos aqui ele, o Juninho Ceará, o JJ Juninho, o Giancarlo, nosso querido Bocão, o DJ Ed, a Mari Maqueda, a apresentação do Marcos Savoy, todos nós sob comando de Gustavo Baena, nosso diretor-geral. Apresentando já os nossos convidados, tô feliz, viu? Feliz demais porque ele representa a inovação, ele representa a melhoria das condições dos advogados, ele representa uma nova onda nesse país que precisa de crescer, de gestão, de inovação. Falo do Dr. Fábio Picarelli, ele é o presidente da OAB de Santo André e tendo ao seu lado Dr. José Ribas Júnior. Tudo bem, doutor? Savoy, tudo obrigado bem? Por ter vindo, obrigado pela gentileza. E hoje, sem terno. Sem terno, eu tô em ritmo de carnaval já. Boa, é verdade. Doutor, obrigado, doutor José Luiz Ribas, tudo bem? Tudo obrigado ótimo, muito ao senhor por ter obrigado vindo. A gente já vai falar o porquê da presença do doutor José Luiz Ribas aqui, né? Aliás, José Ribas Júnior, né? Aqui, que é um feito muito grande. Doutor Fábio, e a OAB de Santo André? Sempre avante. Savoy, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer mais uma vez a gente que agradece o seu convite. Você sabe que sempre que possível eu estou aqui no Sem Limites para colaborar, para a gente passar a informação daquilo que acontece com os advogados, daquilo que acontece na nossa cidade, enfim, das novidades que a cidade de Santo André e adjacências têm. Então é uma honra estar aqui. E junto com o meu queridíssimo José Luiz Ribas Júnior, o nosso orgulho da OAB de Santo André, que foi eleito agora recentemente ouvidor da nossa cidade. Então ele vai ter que treinar bastante, além de falar, agora ele vai ter que treinar os ouvidos. Ainda bem que tem duas, né, doutor? 2 ouvidos, né? 2 orelhas, né? Como diz Deus fez as coisas certas, né? 2 ouvidos e uma boca só, que é pra gente poder ouvir mais e falar menos. Doutor Fábio, a gente já vai falar da ouvidoria, que é muito importante. Claro. Aliás, né, uma pergunta que fica para você que está nos vendo e querendo aí fazer a sua pergunta, então dá um alô aqui para os nossos convidados. Aqui embaixo tem o chat, você coloca seu nome, seu e-mail, vem imediatamente aqui e imediatamente Alexandre Poleto já avisa o Savoy para que a gente fale a sua colocação ou mesmo a sua participação aqui no Sem Limites, né? E aqui em cima tem o contato, você também pode fazê-lo através do contato aqui no site. Obrigado a todos vocês. Doutor Fábio, falando da OAB, lógico que a gente sabe de todas as inovações que o senhor faz lá na OAB. Agora, dia desses, o senhor deu um passo assim que eu acho fundamental, comentei nas redes sociais, que é a questão da comissão de conciliação, né? Mediação, conciliação e arbitragem da OAB, né, doutor Ribas? Que é importantíssimo, porque todo mundo vai para a justiça, entulha a justiça, e o senhor pensando nisso, a OAB de Santo André pensando nisso, o senhor tenta fazer esse meio de campo devidamente autorizado pelo Conselho Nacional de Justiça, né, doutor? Exatamente.
Savoy, ali o que acontece na OAB de Santo André é que nós temos a sorte de ter uma equipe maravilhosa. Então nós temos hoje 60 comissões setoriais funcionando na casa, dentre as quais uma das mais ativas é dirigida pela doutora Carmen Jane, que é a Comissão da Mediação, Arbitragem e Conciliação. A ideia nasceu nesta comissão, de trazer à população um plantão, ou seja, essa comissão vai ficar às terças e quintas disponível na Casa do Advogado, que fica de frente ao Paço Municipal, ali de Santo André, na Avenida Portugal 233, às terças-feiras e quintas, das 14 às 17, para solução de litígios, para brigas, vamos dizer, de menor potencial econômico e social. Então, aquelas coisas simples, né? Às vezes, uma briga de vizinhos, um muro ali, né, um muro que está atrapalhando. O muro tá mais para cá, não, tá mais para lá, tá mais para cá, tal. Às vezes ali uma outra pessoa interferindo, pessoas especializadas como da comissão, pode dar uma mediada nisso e não ir para a justiça. Exatamente. Isso, né, doutor? Você sabe, e também os internautas sabem, a dificuldade que é você hoje ter um processo na justiça. Tem processo de 10, 20, 30 anos tramitando e não chega ao fim. Então, a mediação e a conciliação e arbitragem é um meio alternativo de solução de conflitos, que você não utiliza a máquina do judiciário e tem um mediador ou um conciliador que vai encontrar uma solução amigável entre as partes. O Brasil não tem essa cultura de conciliação. Nós temos uma cultura de briga, de lutas, de litígio. Já vou para a justiça, né? Contanto que é assim, qualquer negócio vou para a justiça. Isso não fala outra coisa, né? E o senhor está inovando nesse sentido, doutor Fábio, e assim, parabéns ainda mais porque o senhor está atingindo aquela pessoa, né? Que é a menos desprovida, que é aquela pessoa que não tem grana, doutor. Exatamente. Né? Esse que foi a maior sacada, porque mal ou bem, as outras pessoas sabem, tem como, né, um pouco mais de orientação, mas aquela pessoa mais desprovida, ela não tem, ela está ali numa situação muito difícil, então parabenizo o senhor, doutor. A medida atinge as famílias com renda até 3 salários mínimos, ok? Quando a pessoa ganha mais que isso, pode também se valer... São famílias, doutor. São famílias. Famílias. Pode também se valer, mesmo que a pessoa ganhe mais, do método de conciliação, mediação e arbitragem. Mas aí nós encaminhamos para a nossa Câmara existente lá na CISA, outra importante entidade da nossa cidade, na Associação Comercial. Nós temos uma Câmara lá funcionando em conjunto com a OAB, né? E aí quando a pessoa ganha mais de 3 salários mínimos, ou quando se trata de litígio entre empresas, então nós utilizamos essa outra via. Também, né, doutor? Tem a questão do valor também, né, às vezes, né? Essa conciliação, ela atinge até um limite de valor, né? Acima disso... Não é nem tanto o valor, o que nós temos que verificar é o seguinte, tem causas, tipos de causas que não dá para fazer a conciliação ali. Por exemplo, guarda de criança, alimentos... Ação de alimentos, ação de DNA para investigação de paternidade. Tem tipos de ações que não podem ser resolvidos ali, mas não é o dinheiro, vamos dizer, o valor que delimita se pode ou não ser utilizado ali. A mediação e a arbitragem é muito utilizada por empresas grandes que querem solucionar os seus conflitos de uma forma rápida, eficaz e sigilosa, porque ali tudo que se faz na Câmara, ali fica. As partes têm que foi a garantia, ali não sai para fora. Tem a garantia que não haverá publicidade. Ao contrário, quando você utiliza a justiça comum. Quando você utiliza a justiça comum, se entrar pela internet, vai ver o andamento do processo. Se a pessoa for ao balcão do fórum, como a gente diz, encostar a barriga no balcão, vai conseguir folhear os autos e verificar o que está acontecendo ali. Então, a Câmara não. A Câmara existe todo um sigilo guardado e então faz com que esse meio alternativo de solução de conflitos seja algo muito interessante, principalmente para aqueles que têm o interesse de resolver o seu problema rapidamente. Bom, e agora vamos falar um pouquinho da futura função, né, dentre as tantas que ele tem, do Dr. José Luiz. Tem o Luiz? Tem o Luiz. José Eu Luiz lembrava Ribas que tinha o Luiz, mas é que velho esquece mesmo, viu, doutor? Não esquenta não. José Luiz Ribas Júnior, que é um advogado especialíssimo em direito condominial e agora também, a partir do dia 12 de março, será o novo ouvidor
da cidade de Santo André. Fala um pouquinho aí, doutor. Aliás, eu queria que o senhor falasse pra gente aqui, ó, a Vera Lúcia está dando um alô aqui pra gente. Boa tarde. Vocês entendem e decidem na hora se conseguem ou não resolvem a questão nessa comissão? A questão da mediação. Da comissão. O senhor quer já geralmente, Vera Lúcia? Vera Lúcia, geralmente a solução é dada no momento da audiência. Tá. É claro que tem que existir a boa vontade das duas partes. Tá. Né? As duas partes têm que comparecer espontaneamente, nós não podemos intimar a parte contrária para comparecer, é feito um convite. Havendo o comparecimento das duas partes, a questão pode ser resolvida assim, ali naquele instante. Bom, voltamos à ouvidoria, que será assim também, né, doutor? Vai ter que resolver essas pendengas aí do povo junto à prefeitura. Eu queria que o senhor falasse para a gente e para quem está nos vendo nesse momento, doutor, onde fica a ouvidoria de Santo André? Porque no momento é assim, ela está no cemitério, por exemplo, o velório, a ouvidoria de Santo André, porque ninguém ouve falar, ela está morta, né, no momento, né? Não sabe, é uma coisa tão importante isso, e não sabe. O senhor pode falar onde o senhor vai se instalar a partir do dia 12 e o que o senhor pretende a princípio, Savoy. Doutor? Primeiro eu quero agradecer a oportunidade, né? E dizer que eu estou feliz e também um pouco triste, porque apesar de todas essas funções que você disse que eu exerço, uma delas eu tive que deixar, que foi a diretoria da OAB, que eu era o tesoureiro lá, né? Então eu tive que sair da diretoria da OAB para poder assumir justamente a ouvidoria e esse novo desafio. Bom, a ouvidoria ela está na rua Cesário Mota, número 58, no centro de Santo André. Fica um pouquinho escondido, mas se a pessoa... É um momento histórico esse da gente saber onde fica a ouvidoria. Só pode repetir, doutor? Claro, claro. E será lá? Vai continuar lá? E vai continuar lá. Boa. Ela está, então, na rua Cesário Mota, número 58, no centro de Santo André. E o que nós queremos lá é ampliar isso daí. Não ficar apenas lá na sede, mas ampliar. Por exemplo, eu tenho a ideia de tentar um espaço dentro do poupa-tempo que vai ser instalado na nossa cidade. Eu acho que isso daí vai ser importantíssimo, é um ponto a mais. Além, claro, da ouvidoria itinerante, né? Que a gente vai botar esse projeto para frente, com certeza vamos conseguir divulgar mais. O senhor acha que vai conseguir, então, fazê-la renascer das cinzas, doutor? Porque, né, doutor Fábio, é tão importante isso, né? Essa interlocução, o povo ter um local em que confia para tocar as demandas e essas demandas serem difundidas, né, junto ao poder público, porque tem muitas coisas às vezes que se reclama, né, doutor Ribas, né, doutor Fábio, que não vai adiante, porque até mesmo o administrador não sabe. Verdade. Né? Os caras do pessoal que auxilia ele não fala. O que me deixa muito animado, Savoy, é assim, que o doutor José Luiz Ribas Júnior, ele faz parte de um grupo de advogados que, num determinado momento na nossa cidade, fez uma proposta de dar vida à OAB de Santo André. Isso legal, nos idos lá de 2009. E então, agora dá vida à ouvidoria. Ele está já acostumado. Esse é meu, é vida à ouvidoria. Ouvidoria viva. Ouvidoria viva. É isso que nós vamos fazer. Ouvidoria viva. Assim como foi a OAB Viva. Né? Nós temos esse projeto na OAB, que foi a OAB Viva no primeiro mandato. Bacana, depois nós fizemos um segundo projeto para a OAB Mais Viva. E agora a torcida e a certeza é de que nós vamos transformar a ouvidoria, nós que falo, porque considero que o Ribas é uma pessoa ligada ao nosso mesmo grupo. Claro. Não tem atuante, ele é advogado, transformar essa ouvidoria em algo útil para a sociedade. E nós só vamos conseguir isso daí justamente com o apoio de quem está conosco, que é a OAB, são os membros do colegiado. Só dessa maneira a gente vai conseguir realmente fazer ela viva. Verdade. É assim que a gente tem que ser. A CISA, Ciesp, o setor ligado ao esporte, à educação, Fórum da Cidadania, enfim, CUT, pegar as forças sindical, vivas. Todos os membros do colegiado, que são os representantes da sociedade civil, e aí nós temos que trabalhar junto com eles, para levar exatamente isso, a OAB ao povo, levar ao cidadão, para ele não precisar ficar dependendo de saber onde que ela está, onde não está. Vamos fazer diferente, nós vamos até o cidadão. Ele vai continuar podendo ir à ouvidoria, mas também nós vamos estender isso daí, nós vamos até eles também. Legal. Doutor, junto com a ouvidoria aí, o senhor já tem um trabalho que o senhor já implementa na OAB
da OAB itinerante, né? O senhor acha que dá para ir junto com alguns serviços? Um deles é previdência, né, doutor? Orientação, orientação. O povo não tem orientação. Verdade. Né? Previdência, trabalho, né? Trabalho, o próprio direito condominial, Claro. que o doutor Ribas é especialista. Direito de família. Direito de família. O senhor acha que a OAB tem como estar junto nessa Claro. empreitada da ouvidoria itinerante? Nós temos, desde o primeiro dia de mandato, em 2010, a OAB itinerante. E ela tem funcionado com regularidade, mas o que se espera é que agora, junto com a ouvidoria, ela ganhe um outro Mais ritmo. corpo ainda. Ela vai ganhar Bacana. musculatura. E aí Exatamente. nós, junto com você, com os seus colegas da imprensa, com os jornais, nós pretendemos alcançar as periferias da cidade de Santo André. Ou Chegar seja, à população espalhar. mais carente. É isso que nós temos que fazer. Bacana. Bom, nós vamos fazer um pequeno intervalinho, tomar uma aguinha, né? Porque, olha, a gente tá no pique aqui. Mas não vai ficar só nisso não, viu, doutores? Né? Tá ó, são pessoas... Acabou? Não acabou? Não, pode pôr, põe na aberta aqui pra gente, obrigado. Não vai ficar só nisso, porque são pessoas que já estiveram no tribunal. Né, doutor? O senhor já esteve lá perante o Capa Preta. Já passamos por Isso. vários O senhor também, né, doutor? Claro, momentos. claro. Isso, então na volta é a opinião de ambos sobre fatos que estão ocorrendo na cidade de Santo André e no Brasil também. Nós tivemos aí uma reviravolta no julgamento do chamado mensalão, onde os ministros disseram que não é quadrilha o que fizeram o pessoal lá para extorquir o Brasil. Pois bem, eu não queria falar sobre esse caso específico, mas eu queria falar com os advogados aqui presentes a questão da indicação desses ministros. E também a questão da cidade de Santo André, porque ouvi que a Câmara de Santo André quer diminuir o número das sessões. E daqui a pouco nós vamos colocar aqui ambos advogados no rolo aqui, né, pedindo a opinião, e veio aqui, tem que dar a opinião. Não tem jeito, doutor. Né? A opinião, tudo bem. Isso, ainda Sempre bem. vai ter. Isso, doutor. E o senhor não estava sendo avisado disso, mas aqui a gente sempre faz uma surpresa para os convidados, tá bom? A gente vai fazer intervalo e volta já, que o Ale já está dando saltos aqui devido ao nosso intervalo. Aliás, pulinhos ele está dando aqui, pulinhos ele está dando. Ó, a gente já volta aqui com o Dr. Fábio Picarelli e com o Dr. José Luiz Ribas Júnior, hoje falando aqui de direitos e da OAB de Santo André. Até já. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Deitado eternamente em berço esplêndido, Ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras ao Brasil, florão da América. Iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida. Teus risonhos lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida. Nossa vida em teu seio mais amores. Assine a petição pela lei do desmatamento zero. Eu assinei. E eu também assinei. Eu assinei. Abrace essa causa. Assine. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Oba, estamos de volta aqui Sem Limites comigo, Marcos Savoy. Hoje a gente está batendo um papo com o Dr. Fábio Picarelli. Ele é o presidente da OAB de Santo André, juntamente com o Dr. José Luiz Ribas Júnior. Ele é também da OAB de Santo André, foi eleito ouvidor da cidade de Santo André e também é advogado especializado em direito condominial. Deixou a OAB lá, né, doutor? Pegou, Nos abandonou. Se nos abandonou. elegeu, falou assim, não, agora não quero mais, mexer com dinheiro é muito difícil. Mas se o senhor estiver precisando de tesoureiro lá, o Savoizinho tá aqui, viu, doutor? Tá bom. Vamos ver quem O salário dele alguém era- se candidata aqui a tesoureiro da OAB? O que eu posso garantir é que eu saí de lá e deixei todo o meu salário para a diretoria. Sério? Sabe qual é o salário dele?
Nada. Zero. Ninguém, doutor, mas ninguém ganha todos nada voluntários. Pra prestar Um serviço absolutamente voluntário. Todos Desde voluntários. o presidente do Conselho Nacional da OAB, o estadual e também as subseções. E as comissões setoriais, que é a locomotiva da OAB, todos voluntários. E com um detalhe, hein? É voluntário e todos pagam a sua anuidade. Exatamente. Porque se não pagar a anuidade, não pode nem concorrer ao cargo. Então tem que estar em Isso aí dia. é devoção. É gente que paga para trabalhar. É um Exatamente. negócio meio esquisito. Agora, doutor, é um meio de inserir e tentar fazer alguma mudança. O Henrique está com a gente, já vou falar do Henrique aqui, só um minutinho. É um meio da gente fazer alguma mudança na sociedade, né, doutor? Savoy, o advogado, quando ele recebe a carteira, eu sei porque nós entregamos lá, cada 2 meses, 30, 40 carteiras para os jovens advogados. Então, quando nós recebemos ou entregamos a carteira, nós fazemos um compromisso solene. Então, o advogado, o compromisso dele não é só com o cliente dele, com a ética, com as prerrogativas profissionais. O advogado, ele tem um compromisso com a sociedade civil. Quando ele recebe a carteira, ele é obrigado a se comprometer com o bom andamento das leis, com o Estado Democrático de Direito, enfim. Ele tem que fiscalizar os cursos jurídicos no país. Então, o compromisso que o advogado presta quando recebe a sua carteira da OAB é muito mais amplo. Então, eu costumo dizer que o advogado é um agente social. Ele tem que trabalhar no seu escritório, mas geralmente ele participa da sua associação de bairro, ele participa dos grupos da igreja, ele participa do Rotary, da maçonaria, enfim, ele atua em todas essas camadas e é importante que atue para que as pessoas fiquem sabendo dos seus direitos. Legal. O Henrique, e a gente já vai entrar nos temas, o Henrique Matias de São Caetano do Sul, ele diz, na visão de vocês, no caso dos entrevistados, por que a ouvidoria parece ser algo tão distante do povo? Boa sorte, doutor, no novo cargo. Ao senhor, doutor Ribas. Quer responder, doutor? Vamos lá, No caso de Santo André, a gente não sabia onde era, viu, Henrique? Nós já teve um grande sabendo, passo hoje, né? E hoje vocês terão também a oportunidade, nessa sexta-feira, de saber onde fica a de São Caetano, porque estará aqui, né, logo mais no programa Café com Fatos, com Anderson Afonso e Leandro Amaral, o ouvidor de São Caetano do Sul. Ó, é o dia então, você vê que hoje é um dia tá? importante, né, para cidades aqui da região. Então, vamos lá. Por que ela parece tão distante? Na verdade, ela não deveria estar distante. E nem deveria parecer, muito pelo contrário. Ela deveria estar ao lado do cidadão. Mas eu acho que talvez falta um pouco de vontade, um pouco de jeito. E é isso que a gente quer imprimir agora lá. Vontade, vamos ter muita vontade em participar, em levar a ouvidoria para o povo, para saber onde que está, o que precisa para chegar até ela, o que esperar da ouvidoria. Eu acho que esse é um ponto importante. A gente tem que divulgar, dar visibilidade para a ouvidoria, porque só assim ela vai cumprir o papel dela, que é cobrar da municipalidade serviços melhores para o cidadão. É esse o ponto. Então nós vamos lá, com muita vontade. Tenho certeza que daqui 2 anos a ouvidoria de Santo André vai ser totalmente outra, totalmente renovada e muito melhor. Pode ter certeza. Bacana. Doutor Fábio. Se me permite uma opinião, claro, Savoy, por favor. Eu vejo assim, a ouvidoria de Santo André especificamente, quando ela foi criada como um órgão independente. É claro que os salários de todos os servidores ali saem dos cofres públicos. Como é o Conselho Tutelar, por exemplo. Exatamente, né? sai do município. Claro. O Conselho Tutelar é pago pelo povo. Mas né? A ouvidoria de Santo André, a diferença é que o cargo não é nomeado. Então, não é uma nomeação de um ouvidor. Então, ele passa por uma eleição. Então, o doutor Ribas, ele tem um mandato. Ele tem um mandato das entidades que fazem parte da ouvidoria, são 11 entidades. E veja, acho que a grande dificuldade do ouvidor é que muitas vezes um ouvidor muito ativo significa maiores cobranças para o poder público. Então, vamos dizer, a tendência que a gente verificou da ouvidoria no passado é assim, uma ouvidoria um pouco mais acomodada, com todo o respeito aos outros ouvidores que passaram, mas havia um certo comodismo, porque quanto menos demandas, menos problemas leva... doutor? Não, eu se entender com o prefeito, ao contrário, com o secretário. Ao contrário, a ouvidoria é importante. O senhor está levando a demanda lá do povo, né? A ouvidoria, inclusive, é importante, inclusive para o governo, a ouvidoria. Porque ela consegue, inclusive, identificar os gargalos da administração e mostrar onde estão os erros. E aí a prefeitura pode melhorar. Infeliz então é do muito diferente que pensar que está atrapalhando a ouvidoria.
Ana? Agora, veja, a ouvidoria, o sucesso da ouvidoria depende também do secretariado, do governo, né? Dar respostas eficientes a população Mas tem que lá falar, se chega. não dá, também tem que falar, não é? Claro. Tem que falar o porquê. Claro. Porque o senhor não Principalmente. pode, no caso de Santo André, o senhor está pondo, no caso do Dr. José Ribas, ele está pondo à frente, inclusive, o nome da OAB. Não tenha dúvida sobre isso. Assim, se eu estiver errado, me corrija. Verdade, ele é uma pessoa com ligação direta e porque senão é assim, sabe aquele cara da OAB, porque ninguém vai lembrar seu nome, viu, doutor? Eles vão falar, sabe aquele cara da ouvidoria? Ele é da OAB também, viu? Exatamente. Entendeu? Exatamente. E um dos que vai cobrar o senhor é o Savoy, viu? E o senhor não pensa que o senhor está aqui numa boa, não, porque eu vou ficar no pé do senhor como outro, fico no pé do outro sou eu, Fábio. outro sou eu, Savoy. Vou ficar no pé dele também. Então, eu espero, vamos aliviar, traz uma água aqui pro doutor. Eu espero poder trazer ótimos resultados a todos. Pode ter certeza que vontade não vai faltar. Quer completar o... Não, dizer que a funcionabilidade da ouvidoria de Santo André, ela está calcada nisso, numa independência. Então, o ouvidor, ele tem que mapear os problemas da cidade e levar esses dados ao poder público, ao prefeito, aos secretários. Então, a diferença que existe em Santo André é essa, ou seja, existe um mandato popular e ele tem a liberdade, inclusive, de dizer, num determinado momento, se a prefeitura está respondendo ou não os reclamos da população. Fazer um balanço para a imprensa. O senhor vai fazer isso, doutor? Claro, convidar a gente lá? Claro, não tem um balanço? Muito pelo... E outra... Porque pelo menos eu vou conhecer lá onde eu me comprometo, bagaça, né? E eu me comprometo também a vir nos meios, nos canais da mídia, divulgar isso daí. Boa. Não vai ter problema algum. Gravou isso? Gravou? E eu vou falar mais. E eu vou falar mais pelo seguinte, porque... Quando nós assumimos a tesouraria da OAB de Santo André em 2010, o primeiro ato que nós fizemos lá foi publicar a prestação de contas na nossa revista. O que muitos achavam, imagina, você vai fazer isso, é uma loucura. Eu falei, não, muito ao contrário, é transparência, você tem que mostrar onde que estão as coisas. É simples assim, e deu um resultado fantástico. Boa, bacana. A Juliana Bragueiroli, de Santo André, ela retoma aqui, né, a questão da ouvidoria, porque o problema é assim, é saber onde funciona a bendita ouvidoria. Então nós queremos saber, tá? Ela diz, quais os planos da ouvidoria daqui em diante, doutor Ribas, e se o senhor já tem ideias para aproximar a ouvidoria à população. Então, a Juliana, obrigado, Juliana. Doutor Ribas vai responder para você, Juliana. Juliana, olha só, Juliana, nós fizemos nas nossas propostas na eleição, foi justamente fazer isso, aproximar a ouvidoria da população. De que forma nós vamos fazer isso? Participando da vida do colegiado, participando da sociedade civil, nos eventos, divulgando a ouvidoria para que o cidadão possa saber onde que ela está, para que ela funciona. É isso que nós vamos fazer. Nós temos o compromisso de fazer uma divulgação para dar maior visibilidade à ouvidoria, para o cidadão poder ir lá buscar os seus direitos. É exatamente isso que nós vamos fazer. E eu fiz questão aqui de pedir o pessoal para colocar os dois no quadro. O senhor viu, né, doutor? Que isso já é uma sacanagem, porque isso aqui tudo fica no YouTube pro resto da vida. Verdade. Doutor. Aí se o senhor pisar na bola, o senhor não sabe o que o Savoy vai fazer com o senhor, viu, doutor? Né? O senhor não sabe do que a gente é capaz. Não, mas a gente acredita. O doutor José Luiz e o doutor Fábio me dá essa autorização para a gente fazer até algum tipo de brincadeira no seguinte sentido, para que não seja tão chato uma entrevista e para que a gente possa transmitir ao senhor e à senhora o seguinte, que a gente vai cobrar sim e que eles estão dispostos, pelo que sinto do doutor José Luiz Ribas e do próprio doutor Fábio Picarelli, que eu conheço também há tanto tempo, a fazer essa mudança, a mudar, a estar mostrando para a população, né, doutores, o que se tem a oferecer, que ainda tem uma esperança, né, doutor? Que ainda podemos reviver, né? Não, e a postura do ouvidor é bem nítida, né? Ele está indo ao encontro da população, ou seja, a partir de agora, se preparem que vocês vão ouvir... Não é encontro, né? É ao encontro. De encontro, assim, é aquela pancada. Ao encontro. Ele está procurando
trazer a ouvidoria e levar a ouvidoria, e se preparem, porque acredito que vocês vão ouvir falar muito da ouvidoria de Santo André do Oravante. Legal. Bom, caso vocês tenham mais alguma dúvida aí sobre ouvidoria, pode fazê-lo. Nós estamos partindo aqui para os finalmente. Não adianta dar pulinhos aqui, não. E tem o Márcio aqui já fazendo perguntas aqui. Deixa eu ver se eles fazem perguntas. Parabéns, Savoy. Obrigado pelo programa Santo André presente na Web TV São Caetano, como todas as outras cidades. É só questão de falar com a gente, que eu não sou onipresente para saber quem tem aí coisa para falar, né? Obrigado e parabéns aos doutores. O Márcio dando um alô aqui pra gente. Obrigado, viu? Nós agradecemos. E a gente agradece muito a quem vem aqui, que é sempre um prazer pra gente e a gente tem todo o respeito. Caso você tenha dúvidas de OAB de Santo André, de ouvidoria, vai falando com a gente, porque agora a gente vai entrar em um outro assunto, que é a questão da divulgação de uma notícia da Câmara de Santo André, que quer diminuir as sessões, quer fazer menos sessões na Câmara. Nós temos duas, né, sessões às terças e quintas, parece que seria só uma sessão tal, e dizem que aí seria para que os vereadores possam estar mais nas suas bases. Não todos eles concordam. Na quinta-feira que vem, depois do feriado, estará aqui um que não concorda. E o senhor, doutor Fábio Picarelli, concorda com a diminuição das sessões? Veja, Savoy, a OAB de Santo André, quando existem esses temas polêmicos, nós costumamos nos posicionar. Sim, né? Parabéns. E eu quero dizer aqui o seguinte, que a OAB de Santo André acompanha os trabalhos da Câmara Municipal. E o que nós percebemos ali é o seguinte, que a Câmara é uma Câmara enxuta, ela não excede os seus gastos, ela recebe uma verba anual, e dessa verba anual ela costuma até devolver dinheiro ao Poder Executivo, são cerca de 5 milhões de reais que é devolvido todo ano pela Câmara Municipal. E os vereadores, ultimamente, eles têm ouvido muito as entidades e a população, tendo em vista que 2 movimentos nós fizemos já em conjunto com a CISA, com a Ciesp, e que frutificaram em bons resultados. Por exemplo, nós tivemos a movimentação da Lei Ficha Limpa Municipal, que a OAB, junto com a CISA, encampou, e os vereadores acolheram e foi aprovada a Ficha Limpa Municipal, com muita polêmica, diga-se de passagem. Foi muito bom. Houve discussões, houve polêmica, mas, enfim, nós temos um Ficha Limpa Municipal. Nós também tivemos uma discussão importante que falava sobre o aumento do número de cadeiras. A legislação permitia que se aumentasse. Foi a única cidade, aliás, que manteve o mesmo número de nós vereadores. Temos 21 vereadores. E ficaram os 21. E ficaram 21, embora a legislação permitisse que fosse para 28. Então, a Câmara Municipal de Santo André, ela ouve a população, o eleitor. E eu queria dizer o seguinte, nesse caso específico, com relação à diminuição do tempo de trabalho, lá das sessões, foi uma sugestão de um único vereador. Talvez, não sei se ele ainda está mantendo isso, mas a aceitação da Câmara Municipal me parece que não foi das melhores, ou seja, não é algo que eu posso generalizar, não. A Câmara está querendo mudar. Que a gente conhece são contra, né? Pois é, eu acho assim, talvez tenha sido uma ideia para diminuir o custo, etc. Mas se a intenção é diminuir custo, economizar tempo e dinheiro, então a sugestão que nós demos na entidade, até hoje saiu nas mídias, nos jornais impressos, é assim, se for diminuir o número pela metade dos trabalhos, então que se diminua também metade os salários dos vereadores e metade o número também dos assessores que lá trabalham. Então hoje cada vereador tem 13 assessores. Então pode esquecer. A gente pode dividir. Pode esquecer então. Você falou o quê? Diminuir salário? A sugestão que se dá é essa. Se a gente consegue diminuir as atividades, que se pague proporcionalmente. Não, mas então pode. Eu vou fazer aqui o vereador de Santo André. Vem aqui nessa câmera. Doutor Fábio Picarelli, agradecemos a sua opinião, mas fica como tá bom? E hashtag acabou a bagaça. Doutor. Tá bom? Então a OAB se posiciona contra isso nesse momento, né? Exatamente. Assim como a CISA também. Da OAB, obviamente. E assim como a CISA também, a Associação Comercial. Doutor Ribas, quer falar alguma coisa da diminuição dos horários? Que parece que já é. Eu acho que é isso. Eu acho que não vai vingar. Já é inclusive um consenso entre as entidades, né?
tomar esse posicionamento da não diminuição, né? Então acho que está bem esclarecido. Bom, o José Carlos do Guaraciaba em Santo André, ele diz que estou assistindo o programa, parabéns, um abraço aos amigos do povo, dos homens e mulheres de bem, né? Savoy, nossa, ele me colocou do bem aqui, rapaz, obrigado, hein? O Dr. Ribas, esse tenho certeza que é, e o Dr. Picarelli também, abraço para São Caetano e ao povo do ABC. José Carlos, obrigado pela sua gentileza e pelo carinho conosco, né, doutor? Conheço o José Carlos, já esteve lá na OAB de Santo André, levou lá demandas da população local, falando do saneamento básico do Guaraciaba. Portanto, um grande abraço a você, José Carlos. Obrigado pela presença e pela audiência. E toda a comunidade, que logo nós estaremos aí também participando. Vai lá no Guaraciaba? Claro, não tem. Mas é longe pra caramba. A ouvidoria tem que ir onde que o povo tá. Ele vai no Tancão. Sério? Já dizia a melodia, é o Zacarias, né? Que foi lá. Ô, Zacarias, vem aqui um pouquinho. Zacarias, você foi lá no Tancão, rapaz, é perigoso, hein? O pessoal pensa que, ó, vai, o pessoal tira seu colete à prova d'água, aí você vai ver só, hein, Zacarias? Meu amigo José Zacarias, né, vereador da Câmara de São Caetano, de Santo André. Doutores, pra gente encerrar, assim, que já estamos no finalzão aqui, e o Ale agora ele começou a rasgar a blusa lá, tá rasgando já a blusa, daqui a pouco começa a rasgar outras coisas. E a questão do Supremo, doutor Fábio, o senhor que é do meio jurídico, né, o senhor acha que essa é a melhor forma de indicar ministro? Porque agora já está se falando na bancada do PT no Supremo Tribunal Federal. Eu sou contra detonar o Supremo porque é a Corte Suprema do país, né, doutor? Claro, a intenção, viu, Savoy, sempre é no sentido de fortalecer as instituições. Fortalecer a Câmara, o Executivo, o Judiciário, e não de detoná-los, né? Então, eu gostaria de dizer assim, com relação ao STF, essa recente decisão tomada, em que pese a seriedade de todos os ministros ali presentes, e aí falo, veja, como cidadão, não como presidente da OAB, porque a OAB nacional e estadual ainda não se posicionou, e eu respeito o posicionamento que vem lá de cima. Mas como cidadão eu diria o seguinte, que é difícil para um cidadão comum entender como que o nosso sistema permite que o partido que está no governo pode indicar no meio de um julgamento. E todos, hein, doutor? Dois juízes. O Sarney já indicou, né? O Itamar já indicou, o Collor indicou. Né? O Savoy, desculpe. A indicação, o sistema é legítimo, é legal, ok? Mas o que eu discuto aqui é que essa indicação ocorra no meio de um julgamento. E que esse julgamento seja alterado, né, pela vinda de tendo em vista os dois, né? Vinda de dois ministros indicados pelo governo atual. Portanto, eu entendo que isso não é ilegal, mas a situação, para quem está assistindo, moralmente ficou muito debilitado o STF, e eu espero que isso não desencadeie aí uma série de movimentos ou uma série de manifestações contra aquilo que foi decidido. Eu acredito nas instituições, acredito no STF, mas o que aconteceu ontem foi lamentável para o cidadão, com todo respeito àquela corte, às entidades, enfim, a todo o poder aí reinante. Eu acho que nós perdemos a oportunidade de mostrar que nesse país existe seriedade, existe punição, existe uma resposta para aqueles que transgridem a lei. Doutor Ribas. É exatamente isso. A gente perdeu uma oportunidade de falar, não, esse país aqui, ele tem moral. Se não é ilegal, no mínimo imoral. Então não poderia ter ocorrido isso, né? Infelizmente. Bom, senhores, a gente está encerrando por aqui, agradecendo muito. Aliás, nós vamos bolar aí talvez um debate específico disso. Tem outros programas aqui na Web TV São Caetano. Nós vamos convidar o Dr. Fábio, Dr. Ribas para estar aqui nas outras programações também, para que a gente possa ir fazendo esse debate e entender um pouquinho mais. No meu caso, e como disse o Dr. Fábio e o próprio Dr. Ribas, a gente não quer detonar as instituições, longe disso, mas que a gente tem que dar uma passada limpo nessas coisas aí, a gente tem. Algumas pessoas representando todas que estão curtindo aí, a Letícia
Pacoli, né? Clarinda Calisto e o Sérgio Linhares, que é especializado em Estatuto da Criança e do Adolescente, está lá na Rio Grande, como que é lá? Riacho Grande. Riacho Grande, né? Na administração lá de Riacho Grande. Obrigado, desculpa, não vinha o termo. Quero agradecer a todos vocês, vou deixar aqui os doutores também despedir, lembrando que às 5 da tarde de hoje tem a reapresentação desse programa, em breve estará no YouTube, e nos feriados também nós estaremos exibindo esse programa aqui, especialíssimo para mim, Savoy, que é uma honra em tê-lo aqui, Dr. Fábio Picarelli. Muito obrigado, viu? Savoy, eu que agradeço Manda mais um abraço uma vez para o seu povo lá de Santo André. A oportunidade de estar aqui, de fazer esses comentários, Obrigado. esses esclarecimentos. E o meu abraço vai para os advogados e advogadas de Santo André, né? Quantos Aqueles são lá, que doutor? quase 5 mil inscritos na cidade de Santo André, ou seja, é advogado que não Olha, acaba, né? E bacana, Eu gente gostaria boa, de trabalhadora. dizer que a entidade está à disposição da classe. Nós estamos trabalhando para que a OAB fique cada vez melhor. Agora nós temos uma série de cursos aí e palestras na entidade, inclusive no dia 18 nós teremos uma palestra sobre o Fundo de Garantia, a correção monetária Bacana. em cima do Fundo de Garantia, que é um tema que está em voga. Então, que vocês participem, que frequentem o site e a Casa do Advogado, o site que é o www.oabsa.org.br, e a Casa do Advogado que fica na Avenida Portugal 233. Que vocês participem, colaborem com os trabalhos da casa. E aquele cidadão também que está nos assistindo, que precisa de auxílio, de orientação e que queira consultar uma das nossas 60 comissões setoriais, também nos colocamos à disposição. Muito obrigado a você, Savoy, à Web TV, a todos que estão nos assistindo e ao nosso querido aqui ouvidor, que a partir do dia 12 vai assumir a sua cadeira na ouvidoria de Santo André. O senhor sabe que tem apelido ouvidor, né? Que é o orelhão da cidade, né? Dr. José Luiz Ribas Júnior, parabéns pela sua eleição. Que Deus ilumine, que o senhor tenha forças e intelectualidade para que consiga atender a população e seja ouvido pelo poder público. Obrigado pela gentileza em estar aqui, doutor. Eu que agradeço Obrigado, a oportunidade de estar aqui podendo falar um pouco com a população de um modo geral e dizer que depois do dia 12, que será a posse, e que todos estão convidados, pode esperar uma única coisa da Ouvidoria de Santo André: muito empenho em atender a população. Isso não vai faltar. Muito obrigado. Viu? Bacana. Vamos encerrar em ritmo de carnaval aí, porque o doutor Fábio hoje vai fugir do protocolo e vai dançar aqui pra gente. Marchinha de carnaval. Com o dedinho, então tá bom, vai ser reapresentado às 5 da tarde e durante o feriadão aí. Obrigado a todos pela audiência, pela paciência de todos. Fiquem com Deus. Obrigado aqui à equipe e obrigado pelo Ale, né? Porque perdeu quase todos os cabelos, porque a gente ultrapassou muito hoje o horário aqui, mas é por uma boa causa. Tchau, gente. Obrigado. Até mais, hein? Valeu. Obrigado, Samuel. Muito bom. Valeu. Deu, vá. Show de bola. Parabéns. Olha lá. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal.